1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 19a. Diz assim: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o glorioso nome do Senhor, gratos porque nesta manhã nos reunimos em Teu nome para exaltar a Tua majestade e para ser instruídos por meio da Tua voz, na Tua palavra. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe, ó Deus Santo, tudo o que nos aflige, que o Senhor trate conosco nesta manhã para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. O quanto você confia em Deus? Nós cantamos uma música agora há pouco, que fala um pouco a respeito disso, e eu queria que você atentasse para aquilo que a gente cantou. Por vezes a gente canta e não presta muita atenção nas palavras, mas nós cantamos o seguinte: misteriosos feitos são as obras do meu Deus, caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus, está no oculto a trabalhar, muito hábil, sem falhar, os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder, meu Deus, confio em ti. E então nós cantamos: ó crentes que temeis a Deus, só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem o amor do nosso Pai, do vosso Pai. Não julgues pelo seu sentir, sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, sua face podes ver, meu Deus, confio em ti. Propósitos vão se mostrar em todo o acontecer, sementes podem amargar para doce fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão é seu, só Deus lhe pode interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio em ti. Você vê tudo isso no texto que nós lemos nessa manhã. O começo do livro de Samuel, nós vimos, mostra Ana, esposa de Eucana, com o coração entristecido. E isso é algo que pode ocorrer de fato com cada cristão, com todo cristão, enquanto vivemos debaixo do sol. Você viu na semana passada, retrasada, que quando a tristeza invade o coração,
você não deve duvidar da sua fé. Crentes passam por tristezas. Você precisa examinar a causa, o que está levando você a tamanha tristeza. E você precisa ter cuidado com falsas esperanças. No finalzinho lá você percebeu Eucana tentando de fato aliviar o sofrimento da sua esposa, mas apontando para a solução errada. Em vez de apontar para o Senhor, ele aponta para si mesmo, dizendo: por um acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E o texto de hoje continua a narrativa com as ações de Ana, logo depois desse início da história. O verso 10, se você olhar, afirma que ela estava com o coração ou com a alma amargurada. Veja lá, verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma. Era assim que se encontrava Ana neste momento. Curiosamente, é assim que você também tem o começo lá do livro de Ruth. Noemi, naquele momento, está com a alma amargurada. E ela está tão tomada pela amargura que quando ela retorna para sua cidade, mesmo depois de ouvir que Deus havia sido benevolente com o povo, quando as pessoas a saudam dizendo: a graciosa chegou, ela diz: me chamem de amarga, não me chamem de graciosa. Ela estava com o coração pesado. Aqui você tem outra mulher com o coração começando a se amargurar, com uma tribulação grande, e diante de tamanha tristeza, qualquer crente pode se entregar à amargura, como Noemi, pode se agarrar a falsas esperanças. Ela poderia se contentar com Eucana, ou pode tomar um caminho melhor, que foi exatamente o que Ana fez nestes versículos. A partir deles, então, você verá como livrar-se da amargura. Como é que você pode se livrar da amargura que começa a invadir o seu coração? E a primeira lição do texto é que você precisa buscar ao Senhor. Em vez de se contentar com a palavra precipitada lá de Eucana, lembra? Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Você não precisa ficar com o coração entristecido. Ela não se contenta com isso, ela vai até o tabernáculo. E diz o texto que o sacerdote Eli estava ali. Veja o verso 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Lembre que o templo do Senhor aqui ainda é o tabernáculo. O templo não foi construído, o templo está em Siló. Vai ser de Siló que a arca será levada. E Eli então está ali no templo. O sacerdote, aquele que é o responsável pelo templo, se encontra naquele local. E o coração desta mulher amargurado, como está, essa mulher chega naquele local e não se entrega à amargura. Em vez deste caminho, em vez do caminho de se entregar completamente à amargura, ela busca o Deus pactual. Ela busca a Yahvé. Ela derrama a sua alma diante de Yahvé. Veja o verso 10. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. Caixa alta aí na sua Bíblia, certo? Todas as vezes que aparece Senhor em caixa alta na sua Bíblia, é porque o texto hebraico traz o nome pactual de Deus, Yahvé. Ela sabe a quem ela ora a Yahvé, derrama toda a sua tristeza, toda a sua amargura diante do Senhor. Em seus momentos de aflição, você precisa tomar esse caminho. Você precisa tomar o caminho que esta mulher está começando a caminhar. Porque muitos crentes ficam de fato amargos. Lembro de novo aqui de Noemi. Não me chame graciosa, não me chame disso, me chame de amarga, me chame de Mara. Deus está fazendo isso comigo. E o problema é que a pessoa que está com amargura no seu coração começa a olhar para todas as coisas nesta perspectiva.
Se você se entrega à amargura em momentos de tribulação, em momentos de tristeza, nada vai ser visto de forma correta. Essa atitude só faz adoecer mais a alma. E muitas vezes, irmãos, a amargura é fruto de se apegar a falsas esperanças. Porque imagine se Ana se contentasse com a palavra de Eucana: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E eu não duvido que Eucana fosse um bom marido. Parece mesmo que ele era. O grande problema é que bons maridos pecam. E assim que ele falhasse diante da sua esposa, ruiria então toda a esperança. É como se ela tivesse agarrada em uma boia inflável, sem saber nadar, e quando ela está ali bem confortável, a boia furasse. Não há segurança em pessoas. Não há esperança em pessoas. Se ela tivesse simplesmente tomado esse caminho, em breve ela poderia ficar decepcionada. E talvez muito da sua amargura seja por confiar demasiadamente, não no Senhor, mas nas suas circunstâncias que estão tranquilas, nas pessoas que cercam a você, na sua condição financeira. E quando estas coisas começam a desmoronar, você se vê então desesperado. Você se vê triste porque você não está olhando para o Senhor, para Yahvé. Assim será com todos aqueles que tomarem o caminho da falsa esperança. É por isso que em vez disso você precisa de fato buscar o Senhor, lembrando que em Jesus Cristo você tem livre acesso ao Pai e pode colocar diante dele a sua tristeza. Essa mulher vai até o templo, local, o tabernáculo, local da presença de Deus. Você está continuamente diante da presença de Deus. Você não precisa vir à igreja para orar. E são muitos os que não entendem isso dentro da religiosidade. Você já viu, talvez se você já viajou para alguma cidade histórica ou para algum local que tem uma igreja mais famosa. Chega em São Paulo, ali na Praça da Sé. Se você entrar na Catedral da Sé, em qualquer momento do dia, você vai ver alguém ajoelhado ali dentro, orando a Deus. E as pessoas fazem questão de ir ali, porque Deus está ali. Jesus Cristo torna possível que você ore não indo ao templo, mas onde você está. Porque onde você estiver, você está na presença do Senhor, daquele que traz alívio ao coração, mas é preciso fazer isso corretamente. Repare aí a oração de Ana no verso 11. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É preciso que você se aproxime de forma correta do Senhor Deus. E Ana sabe a quem ora. Ela ora ao Senhor dos exércitos. Ela tem completa noção de quem é o Senhor e de quão poderoso é o Senhor. Ela não busca a qualquer Deus, ela busca o único e verdadeiro Deus, que tem à sua disposição todas as coisas. Daí então ele ser chamado de o Senhor dos exércitos. E quando ela se aproxima de um Deus tão poderoso assim, ela se aproxima com humildade, porque se Deus é de fato soberano, nós dependemos dele. Se Deus é de fato grandioso, você depende do favor do Senhor. É por isso que esta mulher está dizendo, e note a ênfase desta frase: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
e da tua serva não te esqueceres. Não é a mesma coisa que ela está falando? Se o Senhor lembrar de mim e não se esquecer de mim. Parece redundância? Não, ela está de fato sendo enfática e se colocando completamente na dependência de Deus. Deus é poderoso, meus irmãos, mas Ele faz se Ele quiser. É por isso que há uma condicional aqui. Se o Senhor benignamente, não é que Ele tem a obrigação de fazer isso, mas Ele é gracioso. Se o Senhor for gracioso, for bondoso e atentar para Ana, é assim que ela se aproxima do Senhor Deus. E então ela faz um voto, e no seu voto ela demonstra que não se trata então de uma oração egoísta. Prova disso é que ela não está pedindo um filho para ela simplesmente, mas ela quer um filho a fim de dedicá-lo ao Senhor. Veja lá: e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela quer um filho a fim de consagrar o seu filho ao Senhor. Ela faz aqui o que é chamado de voto de Nazireu. Voto semelhante ao que ela está fazendo aqui é o voto feito lá no tempo de Sansão. E pode ser que Ana seja inclusive contemporânea de Sansão, e que tenha conhecimento de toda a história de Sansão. Lembre que o tempo dos juízes está se acabando, vamos para o tempo dos reis. Quando Ana nasceu, Sansão ainda estava vivo. A história era bastante recente. E então ela faz ao seu filho um voto de Nazireu. Olha, não se passará a navalha sobre a sua cabeça. O voto de Nazireu tinha um tempo, mas ela dedica ao seu filho por toda a vida do seu filho. Não é interessante? Ela está triste por não ter um filho, mas ela não quer um filho simplesmente para ela. Ela está dedicando o seu filho ao Senhor. Ou seja, Ana compreende corretamente aqui aquilo que o Novo Testamento vai estabelecer, que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E por causa disso ela ora de forma correta. Ela não ora como os crentes que foram exortados por Tiago no Novo Testamento. Lembre lá, o que Tiago está dizendo no capítulo 4, a respeito da oração. Ele vai dizer aos crentes o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. O que Tiago está dizendo? Há guerra entre vocês, porque há na carne de vocês busca por prazeres, e aqueles que se colocam contra esses prazeres são seus inimigos. Nós guerreamos, irmãos, por causa dos desejos do coração, mas há razões para isso. Veja lá: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. E agora Tiago diz: sabe por que vocês não têm o que vocês querem? Porque vocês não pedem. E talvez os crentes dizem: mas Tiago, a gente ora todo dia. E então Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Tiago está dizendo: a oração de vocês é centrada em vocês mesmos. Vocês não estão se colocando diante de Deus, pedindo o que quer que seja, a fim de que Deus seja glorificado com isso, mas somente para vocês se deleitarem nisso. Senhor, tira esta aflição, porque eu quero viver bem. Mas não tem nada a ver eu querer viver bem para glorificar a Deus. Senhor, tira este conflito da minha vida, porque eu quero viver em paz, não porque os conflitos não trazem glória a Deus.
São orações que não levam em conta a glória do Senhor. E Tiago está dizendo: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para os próprios prazeres. Não é isso que Ana está fazendo. Ana está triste, ela não tem filho. Isso enseja uma situação em que a sua rival está o tempo todo falando na cabeça dela. Então ela diz: Senhor, eu estou triste, eu quero um filho, mas esse filho é do Senhor. Se o Senhor atentar para a sua serva, eu dedico esse filho ao Senhor, ao serviço do tabernáculo. Para que você quer filhos? Para que você pediu filhos ao Senhor? E o que pode demonstrar, irmãos, a sua motivação para ter filhos é a forma como você cria os seus filhos. Para quem você está criando os seus filhos? Você está criando os seus filhos para Deus? Ou você está criando os seus filhos para este mundo? Porque isso mostra o porquê queremos ter filhos. É para perpetuar o meu nome, é para eu ter alguém para quem deixar a minha herança, é para eu ficar alegre simplesmente. Os filhos são do Senhor, pertencem ao Senhor. Quando buscar a Deus, lembre-se então desse princípio importante: o que você pede, primariamente precisa ser para a glória de Deus. O que há de benefício, como eu sempre digo, é um efeito colateral daquilo que glorifica a Deus. Nós glorificamos a Deus e acabamos nos beneficiando com isso. É assim que eu entendo, por exemplo, a pergunta, a resposta à primeira pergunta do catecismo. O fim do homem é glorificar a Deus. Quando ele faz isso, ele tem alegria no Senhor. É um resultado. O fim do homem não é ser alegre. O fim do homem é glorificar a Deus. A alegria resulta de uma vida que glorifica ao Senhor Deus. Assim precisa ser a sua aproximação de Deus, quando você coloca diante dele as suas tristezas, quando o seu coração também está amargurado, atribulado, entristecido. Deus é benigno e Ele pode se compadecer de você. No evangelicalismo brasileiro, há muitos que se aproximam de Deus como se Ele fosse nosso servo, como se Ele fosse obrigado a fazer o que quer que seja. E é por isso que eles se sentem no direito de ordenar, reivindicar, brigar com Deus. Já vi gente dizendo assim: você tem que brigar com Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos. Mas Ele pode se compadecer. E é por isso que você depende disso e diz: Senhor, se o Senhor quiser. Foi assim que Jesus ensinou a orar. Dependendo do Senhor Deus em todas as coisas, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembre-se então que você não merece nada da parte de Deus. Tudo o que Ele derrama sobre a sua vida é graça, é favor, é misericórdia. Então peça corretamente e nunca deixe de colocar diante de Deus aquilo que traz tristeza ao seu coração. Aqui há uma mulher amargurada que busca ao Senhor, mas o texto mostra um pouco mais. Para se livrar da amargura, você não pode se deixar desanimar. O que eu quero dizer com isso? Ana foi ao tabernáculo, ao templo. Ela está ali, e está ali o sacerdote, o líder daquela congregação. E ela passa a orar silenciosamente, movendo apenas os seus lábios. E o sacerdote a observa de longe. Ele olha para aquela mulher, ele começa a fazer julgamentos em seu coração, e de forma bem apressada, ele faz um juízo completamente equivocado,
trazendo então uma grande acusação. Veja aí a partir do verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Juízo está feito. Juízo feito, vem a acusação. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ele a repreende. Pense no quanto isso pode entristecer e desanimar um coração. Você está triste? Você vai até o templo. O sacerdote que ali está, mediador entre o povo e Deus, acusa. É rápido no seu julgar, é rápido nas suas palavras. Uma mulher piedosa, ela de fato está buscando ao Senhor. Nós já vimos, a sua oração é correta. Ela sabe como se aproximar de Deus, ela sabe que ela depende de Deus, e ela é acusada pelo seu líder, pelo sacerdote. E em sua caminhada, meus irmãos, muitos podem ser instrumento de tropeço na sua vida, até mesmo nos momentos de amargura. Isso inclui até mesmo líderes da igreja, irmãos, pessoas de fora da igreja, líderes da igreja. Por precipitação, muitos podem servir de pedra de tropeço. E é por isso que quando você está com o coração amargurado, olhando para o Senhor, você não pode se deixar desanimar por aquilo que está à sua volta. Nem pelas circunstâncias, nem mesmo pelas pessoas. Você precisa manter o seu olhar fixo no Senhor Deus. Não são poucos os crentes que estão fora da igreja e que, se você pergunta por que você se afastou, a razão vai ser, não com essas palavras, né? Mas a razão vai ser: eu olhei para os líderes que falharam. É assim que eles falam. Eu fui decepcionado, eu fui muito machucado na igreja, irmãos me traíram, irmãos fizeram algo que eu não esperava que eles fizessem. E quando você começa a olhar à sua volta, tirando os olhos do Senhor, você tem um grande motivo para ir embora. Se você tivesse aí o pescoço de coruja, coruja dá quase um 360 assim, né? E desse um 360 aí agora, você ia embora. Não há motivo para ficar aqui. Não, pastor, nossa igreja é muito legal. Nós temos irmãos bem interessantes, bem piedosos. Ontem foi um dia maravilhoso, e foi mesmo. Tudo isso é verdade. Ontem nós tivemos um dia extraordinário de comunhão com os irmãos, mas não é essa a razão de estar na igreja. Porque se esta é a razão de estar na igreja, daqui a pouco você vai arrumar um motivo para ir embora. Sobretudo quando você estiver em tribulação e não conseguiu o auxílio que você acha que você deveria ter. Quando alguém piorar a situação e faz uma acusação como essa que Eli está fazendo, sem saber o que se passa no seu coração, ele é rápido, ele julga. Esta mulher não se deixa desanimar, porque mesmo diante da acusação de Eli, ela não desanima. Veja o que ela faz. Ela simplesmente olha para o sacerdote e explica o que está acontecendo. Verso 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Ana não
duvida da sua piedade. Ela fala para Eli: eu não sou filha de Belial, eu não estou embriagada, eu não tomei nada, meu coração está ansioso. O meu coração está pesado, está atribulado, está triste. O que é curioso, Ana não vai embora reclamando do líder: nunca mais eu volto nesse tabernáculo. Ela explica a situação. É assim que crentes resolvem os seus problemas. Nós buscamos uns aos outros e conversamos. E ali então diz: olha, é isso que se passa no meu coração. É por isso que eu estou desta maneira. Ela diz: eu estou em busca do Senhor. E ela confia no Senhor, colocando diante dele a sua ansiedade. O que ela está dizendo, em outras palavras, é: eu só estou aqui porque o meu coração está ansioso e eu sei nas mãos de quem eu entrego a minha ansiedade. Eu sei onde eu tenho que depositar ali os meus problemas. Não há outro lugar para eu fazer isso. Tem que ser no Senhor. Ela confia em Deus e coloca diante de Deus a ansiedade, exatamente o que o Novo Testamento instrui você a fazer. Primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, você tem Pedro instruindo da seguinte maneira a igreja. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja, Pedro está dizendo para a igreja, uma igreja que passar por muita tribulação, por perseguição, lance diante dele toda a ansiedade. Não é porque ele vai cuidar de vocês, é porque ele tem cuidado de vocês. Ele já está amparando a vocês. Compare isso agora com Hebreus capítulo 4, versos 14 em diante. Diante de quem você lança a sua ansiedade? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Hebreus está dizendo o seguinte: olhe para Jesus, ele é o sumo sacerdote, e se ele é este sumo sacerdote que penetrou os céus, não desanime, mantenha a sua confissão firme. Continua: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. O seu sacerdote sabe por aquilo pelo qual você passa. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, na hora que você quiser. Não, em ocasião oportuna, se Deus quiser, se Ele for benigno, se Ele for gracioso. Não desanime, a despeito do que as pessoas à sua volta estão dizendo. Mas volte a Samuel. Eu acabei de ler Hebreus dizendo que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Cada sumo sacerdote do Antigo Testamento era uma representação de Cristo, servia para apontar para Cristo, era uma sombra daquele que viria de forma perfeita. E então a figura que deveria representar o Messias, o ungido de Deus, não cumpre o seu papel. Ele não cumpre. Em vez de ser um mediador, ele é um acusador. Em vez de se preocupar com a ovelha de Israel, ele está dizendo: você está assim, embriagada de dia, pare de tomar vinho. O sumo sacerdote falha.
no seu juízo. Mas em Jesus Cristo, tanto Ana quanto você tem um perfeito intercessor. A despeito de Eli, há um sumo sacerdote acima dele. Eli pode muito bem, apressadamente, julgar a situação e acusar. Jesus Cristo conhece você perfeitamente. Ele teria muito do que acusar, se ele quisesse. Mas em vez de fazer isso, ele se oferece como sacrifício pelas suas faltas, razão de não haver mais acusação contra você. Este é o sumo sacerdote em quem você confia. Então, em suas tribulações, quando seu coração estiver pesado, triste, ou quando seu coração começar a se amargurar e você começar a enxergar tudo ao seu redor a partir desta perspectiva, quando você for desencorajado pelos homens, lembre-se do seu perfeito mediador e encontre forças para continuar clamando a Ele. Porque, como eu disse, muitos de fato podem tentar fazer você desanimar. Eu gosto muito de uma história que está registrada em Lucas e que ilustra bem isso. Abra aí a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 8. Veja aí a partir do verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse à sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Aqui há um problema, a pessoa está para morrer. Há a busca daquele que pode resolver o problema. Há a súplica. Bom, se a menina está para morrer, eu quero que seja logo. Depois que morrer, já não adianta mais. Não foi assim que Marta e Maria interpretaram? Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Agora já morreu. Então Jairo vai em Cristo. Cristo vai para a casa de Jairo. No finalzinho do verso 42, enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E então acontece um episódio sensacional, que é o episódio da mulher que estava enferma. Todo mundo ali apertando Jesus. Essa mulher toca em Jesus e é curada. Jesus para. Saiu o poder de mim. Quem me tocou? E está todo mundo ali. Mas tem um monte de gente aqui. Todo mundo está tocando o Senhor. Você tem dúvida de quem é a pessoa que estava com mais pressa de saber quem tinha tocado em Jesus? Se fosse você ali, Jesus está indo para sua casa, ele parou no meio do caminho para resolver um problema. Você não ia querer resolver o problema logo? Não, vamos embora, está resolvido. Mas há um problema ainda maior. Porque essa parada de Jesus para atender esta mulher que ali está, fez com que o tempo avançasse. No verso 49 diz: falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Para. Não tem mais jeito. Talvez você ali ficaria com muita raiva dessa mulher. Por que essa mulher tinha que aparecer agora? Estava tudo indo bem, eu pedi a Jesus, ele estava indo para minha casa, tinha que ter alguém para atrapalhar. E agora tem esse pessoal dizendo para eu não ficar mais falando com Jesus, para eu não incomodar mais ao Senhor Jesus. Veja o verso 50. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Bom, aos olhos dos homens não tem mais jeito mesmo.
Mas Jesus vai lá e ressuscita essa moça. No seu tempo, na sua hora, quando e por que Ele quis. Ele quis ter misericórdia. E Ele teve. Não se deixe desanimar por pessoas que à sua volta, às vezes, tentam barrar você de buscar Deus. Jesus é com você da mesma forma que Ele foi com Ana, que Ele foi com Jairo. Confie nele. O texto mostra ainda uma última lição sobre como se livrar da amargura. Mantenha a sua esperança em Deus. Essa mulher foi acusada já pelo sacerdote. Ela se explicou para o sacerdote, e após a explicação de Ana, o sacerdote muda a sua postura. Em vez de palavras de acusação, ele agora abençoa esta mulher. Veja o verso 17, volte lá no primeiro livro de Samuel. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. As palavras de Eli mostram que ele acreditou no que essa mulher estava falando, que ele percebeu a sua precipitação, que ele entendeu que havia falado rapidamente, o que traz outra lição. Quando há conflitos que podem levar a você se afastar do seu irmão, converse, estabeleça os fatos. Isso pode mudar totalmente uma história. Totalmente. E agora então ele diz: vá em paz, e que Deus ouça a sua petição. Outra lição nisso aqui é que você precisa ter muito cuidado com a precipitação, porque se Eli não fosse tão precipitado, ele teria olhado uma mulher amargurada no templo e teria perguntado: o que está acontecendo? Em vez de simplesmente dizer: por que você está bebendo? A precipitação causa problemas, mas se houver conversa, se o seu irmão pecar contra ti, você pode ir até ele e ganhar o seu irmão. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas veja, ele muda a sua postura, ele abençoa a mulher, e diante das últimas palavras do sacerdote, Ana se mantém esperançosa. E a sua esperança não é vã, porque não está no seu marido, nem está no sacerdote falível, que já a acusou anteriormente. Sua esperança está alicerçada no Senhor dos exércitos, e isso é visto na resposta que ela dá ao sacerdote. Veja o verso 18, a primeira parte aí. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Veja, vai-te em paz, e que Deus de Israel conceda a petição, que eu ache misericórdia diante de Deus. Ela sabe, ela continua olhando para o Senhor, ela continua mantendo os seus olhos no seu Deus, e isso é visto também na atitude dela em família. Na madrugada seguinte, veja o finalzinho agora do verso 18: assim a mulher se foi seu caminho, comeu, o seu semblante já não era triste, levantaram-se de madrugada e adoraram ao Senhor. Ela volta para casa, a família se reúne e eles adoram a Deus. A esperança de Ana está no local correto. A palavra que está traduzida aí na sua Bíblia por mercê, ache a tua serva mercê, tem a mesma raiz do nome Ana. Ana significa graça, mercê. São duas palavras diferentes, mas a raiz é exatamente a mesma. Ela espera graça da parte do Senhor, e o resultado, meus irmãos, de confiar na graça do Senhor está expressa aí no final do verso 18. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu,
seu semblante já não era triste. Lembra do começo da história? Ana, por que você não está comendo? O marido coloca a porção dobrada, ela não encosta na comida. Por que você está triste? Agora ela vai lá, come, e o seu semblante já não está triste. O que mudou na situação dela? Absolutamente nada. Não tem filho. Ela foi ao templo sem filho, voltou do templo sem filho. Ela foi ao templo sem filho, colocou uma oração diante do Senhor e está esperando. Se o Senhor for benigno e se lembrar dela, Deus será. Mas ela já mudou a sua atitude do coração. Ela já não está mais entristecida, a sua disposição já é diferente, a despeito da situação ser exatamente a mesma. É isso que acontece quando a sua esperança está no Senhor. Ainda que as suas circunstâncias não mudem, o seu coração mudará. O Salmo 13 para mim é a melhor ilustração disso. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes Davi está dizendo, até quando, Senhor? Lá no final do Salmo, sabe o que ele diz? No tocante a mim, confio na tua graça. Bom, eu confio na graça do Senhor. Sabe qual é o resultado? Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Do mesmo jeito que aqui em Ana, não mudou nada na vida de Davi lá. O coração foi mudado. Não há amargura, há alegria. O testemunho de Paulo é semelhante. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E é por isso que você precisa manter os seus olhos no Senhor. Não deve deixar de adorá-lo, não deve deixar de prestar culto ao seu nome, porque quanto mais comunhão e confiança em Deus, mais satisfeito você estará, menos abatido, menos amargurado, menos triste. Porque tristeza, ansiedade e amargura se elevam à mesma medida em que a sua confiança em Deus vai diminuindo. Pode ter plena certeza disso. Quem confia em Cristo e coloca diante dele seus fardos, tem a promessa de que serão aliviados. E se você está em Cristo, você não precisa viver com o coração amargurado, ansioso, triste. Você não precisa viver sobrecarregado, porque você conta com a presença daquele que prometeu estar com você todos os dias. E Ele cumpre essa promessa, irmãos. Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, é o Deus de toda graça, e Ele dispensa o seu favor aos que nele creem. E então você pode se juntar ao salmista, que lá no Salmo 33, a partir do verso 20, diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Como é que o seu coração se encontra nessa manhã? Como tem andado o seu coração? Você tem enfrentado tristezas, tribulações? O texto mostra como se livrar da amargura. Busque ao Senhor. Jesus deu a você livre acesso ao trono da graça, e você pode colocar diante do Pai as suas petições. Não se deixe desanimar. Ana foi repreendida por um sumo sacerdote terreno e imperfeito. Entretanto, ela confiava em Yahvé. Dessa forma, quem intercedia verdadeiramente por ela e quem intercede verdadeiramente por você é Cristo Jesus, o sacerdote perfeito, que te conhece perfeitamente. Eli
quando entendeu o que estava acontecendo, rogou a bênção do Senhor sobre Ana. Jesus Cristo, que sabe perfeitamente quem é você, não somente roga, mas garante que você é ouvido e atendido pelo Pai. Talvez não do jeito que você queira, mas Ele garante que quando você pede em nome dEle, você é atendido. Por isso, mantenha a sua esperança em Deus, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, estabeleceu paz entre você e o Pai, para que você pudesse confiar nele em todo o tempo. Ele não somente propiciou a você que você pudesse adorar ao Pai, mas Ele foi o sacrifício perfeito, que torna a nossa adoração, mesmo imperfeita, aroma suave diante do Senhor. Então, ainda que as circunstâncias levem aflição ao seu coração, ainda que elas sejam colocadas diante de Deus e não sejam retiradas nem mudadas, tenha certeza de que não há tristeza que perdure em um coração que está convicto de quem é o seu sacerdote. Por isso, fique firme, confiado nele, viva da forma para o qual você foi criado, glorificar a Deus, ter alegria nele para sempre.